Abra sua Bíblia, o texto-chave para nós será Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Eu vou estar falando sobre mentes blindadas. Em nome de Jesus, o Senhor vai blindar a sua mente nessa noite. Para você sair daqui protegida, com a mente protegida. Eu quero agradecer, tá? A Taninha pelo convite, o pastor Neemias e o pastor Moisés, a liderança aí, que aceitou eu estar vindo falar. Estão aí? Ah, tem culto de homens, eita glória, bom demais, fogo lá em cima e fogo cá embaixo. Então, irmãs, eu estou muito feliz de estar aqui, né? Eu agradeço as minhas amigas, Maria Helena, Jane, Rosana, Dona Lúcia, a Sônia, essa turma toda aí que veio comigo. Olha a cobertura de fogo, viu? Prepara. É uma cobertura de intercessoras, mulheres de Deus. E eu sei que já tinha irmãs aqui também orando, né, para que o Senhor fosse me usar. E eu recebo isso em nome de Jesus. O Senhor, Ele já falou para nós do que Ele vai fazer com a gente. Você vai sair daqui com aquilo que você sonhou. Interessante que... Cadê as menininhas da dança e do cântico? Elas saíram? Ah, já tiraram a roupa. Então tá. Aqui, então, a hora que estava ministrando aqui, aí ministraram aquela palavra, aquela música, né? Que Deus está restaurando os seus sonhos e a sua visão. A gente não combina quando vai pregar, assim, canta algo que tem a ver com o que a gente vai falar. Então, guarda isso. Olha o que Deus deu para nós, essa palavra de Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, né? Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vocês estão lendo ali, né? Pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que você vai fazer de bem ou de mal começa na sua mente. Se o Senhor, Ele vai te transformar, começa na sua mente. Tudo começa na nossa mente. E aí, o Senhor trouxe para mim uma palavra antes dessa blindagem, de blindar, é bloquear. A mente de muitas de nós aqui, vamos englobar também nisso, a nossa mente pode estar bloqueada em alguma área. Bloquear, a pessoa que está bloqueada, ela está... bloquear não é impedir. O bloqueio, ele impede que algo seja realizado na sua mente para você receber o que é de Deus. Ao final da palavra, nós vamos fazer uma oração aqui para desbloquear tudo o que Deus trouxe para mim, porque eu anotei. Para a gente estar repetindo a oração que eu anotei, para a gente poder quebrar tudo. E na hora que você estiver orando, você vai estar orando intercessoriamente pela sua família. Então, quando a gente for quebrar alguma coisa aqui da nossa mente, da nossa vida, você vai lembrar disso, você vai lembrar, não é a meu respeito, é a respeito da minha família. E você abre a boca, entendeu? Por quê? Porque Deus vai desbloquear você na medida que o Senhor for usando aqui. Eu fiz um roteiro. Na medida do dia que eu fui convidada, eu comecei a preparar a palavra e ao longo do período Deus foi me dando algumas chaves para estar passando para vocês. Então, é a pura verdade divina que você vai sair daqui curada e liberta de qualquer coisa que tiver sobre a sua mente.
Tempos atrás eu pedi ao Senhor, Senhor, se eu vou estar ajudando pessoas a se curarem de depressão e ansiedade, então eu quero ser livre disso na minha cabeça primeiro. Primeiro eu, para poder Deus curar outras pessoas. Você precisa ser curada, receber a cura para curar. Você entendeu? Para você realizar. Então, a palavra-chave é essa: transformai-vos pela renovação da sua mente aí. Para você ter a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. E Deus deu um sonho para Taninha, eu não vou repetir o sonho todo, que tinha a ver com nascimento. Olha bem, gente, fica ligada, hein, no que o Senhor vai te entregar. Olha, Deus trouxe uma palavra para ela sobre nascimento de crianças. Daí, enquanto eu preparava a palavra, Deus me deu um sonho, que eu estava num lugar com mulheres grávidas, e elas estavam grávidas de menino, de homem. Aí eu refletindo, buscando o Senhor quer que nós, olha, irmãs, isso é sério que eu vou te falar. O Senhor quer que você honre algum homem que seja parte da sua vida e da sua família. Ele quer que você honre. Pode ser uma criancinha, pode ser o que for. Por quê? Porque nós estamos perdendo essa honra relacionada ao homem. Eu já estou falando isso como um bloqueio na sua mente que pode estar contra alguma coisa relacionada à figura masculina. Você entendeu? Então, o Senhor vai fazer nascer em nós os sonhos dele. E quando Deus falou de menino, ele quis dizer o seguinte, gente, olha, a figura masculina, ela tem uma importância para o Senhor, não que a gente não seja, nós somos também, mas a figura masculina, ela tem uma importância de multiplicação, e o homem com a gente, o homem com a mulher, seja o filho, sendo um apoio, ou o marido, ou até o vizinho que faz algo por você, é uma figura honrosa. Vocês estão me entendendo? Amém? E o Senhor falou que vai nascer, que é para nascer. No sonho da Taninha veio era para nascer uns meninos também prematuros. Daí o Senhor falou para mim o seguinte: tem sonho seu que ele iria acontecer daqui a um tempo, mas ele já vai nascer. Porque o Senhor tem urgência para o reino dele, porque Jesus está voltando. Entendeu bem? Tem sonho seu que ele já está naquele momento assim da gestação, lá na hora de nascer, e ele vai nascer. Você entendeu? Eu não sei qual que é o seu sonho, se é cura física, eu estou numa luta física com tal problema, se é uma coisa emocional, se é material, se é alguma coisa relacional, sabe? Relacionamento familiar. O Senhor, ele deu essa promessa para nós e eu agarrei. Você vai agarrar? Faz isso aqui, agarra essa promessa. O Senhor falou isso para nós. E em concordância com a pastora Tânia, eu falei com ela também do meu sonho. E Deus me deu uma palavra, gente, eu vou ler para vocês aqui, que está lá em Êxodo, sobre as parteiras hebreias. Lá em Êxodo 15, 21, lá em Êxodo 1, do 15... A partir do 15, fala assim, o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que eles cheguem à parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez as parteiras, e Deus fez bem as parteiras. E o povo aumentou e se tornou muito forte. E, porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família.
O Senhor diz que você será abençoada, se é que você tem alguma na sua mente, um pensamento assim, não, eu não consigo, eu estou em fracasso, eu já perdi tal coisa, isso aqui não vai para frente. O Senhor te diz nessa noite que Ele faz bem a você, então você é uma parteira dos sonhos de Deus, entende? Então o sonho colocado em você é um sonho de Deus, então você é uma parteira. Uma parteira, e o Senhor faz bem a você, Ele faz bem a você. Quando eu estava olhando o contexto aqui, é histórico o período, porque Deus não esperou que as parteiras fizessem todos os partos para depois elas terem a bênção do Senhor. Na medida que elas iam fazendo, Deus ia abençoando de maneira que elas constituíram família, entende? Então, é isso que Deus quer fazer com você. Na medida que você vai fazendo, realizando aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Ele vai realizando a vontade dEle na sua vida e a sua vontade, porque a palavra fala que Ele fez bem as parteiras. Você é uma parteira do Senhor, que fará nascer filhos, e esses filhos são os sonhos de Deus em você. Quando eu falo filhos, você sabe, é o filho sonho, entendeu bem? Amém, irmã? Tá, se você quer ter filho, quem sabe pode ser. Vem aí um menino, é o Senhor que sabe, e você com ele. Então, eu anotei aqui, são os sonhos que vão nascer para o cumprimento da última colheita. Estarão em conexão com a vontade de Deus, alinhados com a saída do Egito para a terra prometida. As parteiras agiram com sabedoria. Você agirá com sabedoria. Entendeu? Porque você pode pensar assim, mas eu não tenho capacitação ou capacidade, ou não sei, eu não estou tendo entendimento para isso que eu estou querendo. Mas não é você, entendeu? Quem falou? Que é só você. É você e o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai trazer a revelação a você de como deve proceder. Assim como vai trazer para mim. Eu estou falando aqui, está servindo para mim. Tem umas coisas que eu sei lá como é que eu vou fazer. Mas eu vou fazer. Sei como não, mas Deus vai me dar sabedoria para fazer. Que Ele falou. Por que a mente deve estar alinhada, equilibrada? Porque você faz o bem ou o mal é com a sua mente, o Senhor vai te transformar a partir da sua mente, e não adianta, irmãs, você pensar que da maneira que você está pensando, você vai para frente, não, porque a palavra de Deus fala que assim como a gente pensa, a gente é. E aí é uma luta minha com o Senhor, tipo assim, como é que eu vou pensar o que de mim? Porque o Senhor, Ele quer que a gente pense sobre nós, a identidade que Ele tem para nós. Feche seus olhos. Pergunta para o Senhor, quem é você para Ele? Como Ele te vê? Pensa numa figura assim. Sabe, eu sou essa. A dona Vera falou que a gente é a princesa do Senhor. Eita, glória, até me vi como a princesa. Então, pense aí, quem que você seria? O que Deus falaria para você? Você seria quem? Sabe, como que Ele te vê? Você se vê como uma águia? Você se vê como uma leoa? Você se vê vestida com uma roupa alegre? Ou você se vê como uma triste? Se você está se vendo com uma imagem negativa, eu te falo que o Senhor não te vê assim. Troque suas vestes nessa noite. Troque suas vestes nessa noite. Suas vestes na imaginação. Amém? Pronto, pode abrir os olhos. Aí depois você, com o Espírito Santo, pergunta lá na sua casa. A bênção de Deus, ela começa pela transformação da sua mente. E você deve encher a sua mente com as coisas corretas. A mente, olha só, ela não pode ser tocada. Somente pode ser alterada pelo que escuta e vê. É interessante, irmãs, que lá em Jó 34:3, fala uma coisa que eu gravei, O ouvido
prova as palavras, assim como o paladar prova a comida, prova o alimento. Então, muito do que você ouve tem a ver com aquilo que você está pensando também, entendeu? O seu ouvido, ele prova as coisas. Então, você precisa ficar atenta a isso. Lá em 2 Coríntios 10, 4, 5, fala assim, ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Então, você precisa tentar levar, irmãos, o seu pensamento a Deus. As pessoas costumam... Tem gente que me fala assim, mas aqui, na hora que eu estou tentando pensar uma coisa alinhada assim com Deus, mas a minha mente vai lá. Aí eu estou pensando outra coisa, a minha mente sai do foco de Deus, certo? Às vezes a gente pensa assim, não existe uma mente que ela é alinhada totalmente, não, gente. A nossa mente, o nosso pensamento... vocês já viram lá na Bíblia, ó, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, não é? Que os nossos pensamentos, eles são rasos. Os pensamentos de Deus são mais altos. Então, olha como que é o pensamento humano. Como que é o nosso pensamento? Ó, ele vai aqui assim, aí ele dá uma desviada, aí você é obrigada a forçar o seu pensamento a voltar com a reflexão que você estava tendo, sobe, desce de novo, entenderam? É uma coisa que você precisa disciplinar. Por isso que a Bíblia fala levar cativo a Cristo. Não é para você pensar assim, eu sou diferente dos outros, eu devo ser doido, eu devo ter um problema mental, porque eu estou refletindo no Senhor, minha mente vai lá na rua. Aí eu estou refletindo no Senhor, minha mente vai não sei onde. Mas isso é normal. Só que a Bíblia fala, você precisa disciplinar o seu pensamento, está entendendo? É por isso. Você é normal, normalzinha. Tem nada de errado, mas você tem que se disciplinar. Por quê? Porque ao final da sua reflexão, você vai perceber que cada vez que você disciplinar, seu pensamento vai chegando num consenso com Deus, numa concordância com o Espírito Santo, entenderam? Então, não se culpe por causa disso, que isso é normal. O Espírito Santo quer desbloquear nossa mente para nos blindar. Aí a gente vai ver como é que a gente vai ter uma mente sã. Renove-a pela palavra de Deus. A armadura de Deus, lá em Efésios 6,17, fala assim, ó, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, estudando sempre. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça e fala, Senhor, eu coloco o capacete da salvação e vou estudar a sua palavra e levar o meu pensamento cativo a Cristo. Amém? Entendeu? O capacete da salvação, em Efésios fala, aqui, ó, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você coloca, quando você coloca isso, que é da armadura de Deus, você coloca uma blindagem na sua mente. Uma blindagem na sua mente. E aí, esses atos proféticos que a gente está fazendo aqui agora, isso vai valer para você, você vai sair daqui zeradinha na mente. Amém? Em nome de Jesus, eu declaro isso na sua mente, no seu corpo. Ocupe a sua mente com coisas corretas. É o número 2 do como ter uma mente sã. Número 3, mantenha sua mente em Deus e em sua palavra. Lá em Isaías 23:3 fala assim, ó, 26:3 fala assim, Senhor, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Lá em... uma palavra que a gente gosta muito, o Senhor sempre fala conosco, que é Mateus 11:28, que fala, não é? Que fala assim, vinde a mim, né? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e acharei descanso para as vossas almas. Você só tem descanso e paz quando você está no fluir dentro da palavra de Deus e da obediência. E nessa noite o Senhor vai falar com você uma coisa que eu até anotei aqui, quer ver, ó? Que Deus trouxe para mim. Que eu vou falar algo para vocês que vai te confrontar. Ó, eu até anotei, olha, o que eu vou dizer confronta gente espiritual demais para agir e acomodada demais para obedecer. Tem gente que acha que paz é ausência de conflito. Nem sempre. Às vezes você está em paz obedecendo no meio de pressão e em tormento, desobedecendo dentro do conforto, entendeu? Olha bem. Você tem paz obedecendo em meio a uma pressão. E em tormento, desobedecendo dentro do conforto, está entendendo? Então, a paz, ela vem do Senhor. É aquela paz que excede todo entendimento, que como nós estamos no Senhor, se tiver um terremoto ali fora, nós vamos estar em paz, porque nós confiamos no nosso Deus, que faz terremoto parar, que faz chuva parar, chuva forte parar, tormenta parar. A tormenta que você vive hoje, o Senhor, Ele tem algo para você que é acalmar essa tormenta. Não sei o que você está passando, mas o Senhor vai trazer luz na sua treva e vai trazer quietude nessa tormenta, independente de que seja o que for. E eu estou profetizando na sua vida, que essa tormenta saia, que todo esse medo saia, que essa insegurança saia, em nome de Jesus. Porque essa tormenta não pode ficar em você, tá? Tem uma palavra também, embora você... mesmo as pessoas que já têm mais conhecimento da palavra ou têm mais tempo, né, com Deus, não importa. Se você é novatinha no Senhor, se tem pouco tempo que você está, saiba que a sua maturidade ela vai ser definida pelo Espírito Santo de Deus. Eu fico pensando assim, não, tem tanta coisa para eu aprender, tem tanto que eu quero aprender ainda, e às vezes eu olho para trás assim, já tem tanto caminho andado com o Senhor, no entanto eu tenho tanto que aprender. Vamos ver agora algo também sobre as batalhas da mente e os portais abertos. Gente, Satanás, ele é legalista. Se você der legalidade, ele entra, tá? Quando a nossa mente está sendo atacada por situações para causar bloqueio, o ataque, na maioria das vezes, ocorre antes de uma grande vitória. E eu vou te dizer, lembrar uma passagem que lá no livro de Neemias, quando eles estavam reedificando os muros, ele teve muita luta, muita batalha antes da vitória. Eles mandaram cartas para ele, está lá em Neemias, no capítulo 6, ele recebia cartas dizendo que tudo ia dar errado, que era para ele ir lá procurar aqueles perseguidores dele. Vem encontrar com a gente. Tinha gente articulando para matar Neemias. Só que o que aconteceu? Deus falou para mim. O muro, gente, ele já estava finalizando a construção do muro. O seu muro, ele está na finalização. Você está passando por essa luta porque está prestes a receber a vitória. Então, não desista, você entende? Não desista. Você está prestes a receber a vitória. Não desista, porque o Senhor te fala nessa noite que você vai receber aquilo que Ele tem para você, porque o Senhor, Ele vai dando a palavra e nós temos que receber essa palavra e você acreditar na palavra, porque você é uma mulher de fé, é ou não é? Amém? Então tá. A saúde mental, ela funciona num todo, corpo, alma e espírito. A palavra de Deus fala que na vinda dele, ele quer nos encontrar, olha,
corpo, alma e espíritos íntegros diante de Deus, santificados diante de Deus. Então você precisa buscar isso no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e isso começa na sua mente. Entende? Isso começa na sua mente, você, através da mente. Aí eu vou colocar aqui para vocês alguns ataques na nossa mente, tá? Uma coisa que está pegando demais, gente, ó. Internet, redes sociais, novelas, filmes. Eu estou colocando para vocês o que causa bloqueio, que ataca a sua mente e está causando bloqueio na sua vida. Olha, as redes sociais, há muito tempo que eu estou vendo mais YouTube. Muitas vezes, quando alguém manda alguma coisa para mim, que eu vou abrir no WhatsApp, cai lá no Instagram, sabe que naquela prática assim, ó, você vê lá e corre logo, sai fora? Não tem esse hábito. Irmãs, se você está... Olha, eu estou falando na presença de Deus, com a autorização do Espírito Santo, com a autoridade de Deus para você. Você quer que a sua mente tenha uma blindagem nessa noite? Você quer? Se você tiver acostumada com, me perdoa aí, gente, mas novela, filme assim, quando alguém te indicar um filme, de vez em quando nada a ver, assim. Estou falando nada a ver de crente, não. Daqueles crentes que de qualquer jeito, não. Mas, por exemplo, se alguém te indica um filme que ele vai edificar você em alguma coisa, tudo bem. Agora, você pegar vício de filme, da novela. Ô, gente, Jesus está voltando, eu tenho que abrir seus olhos. Você entende? Não dá para você ser como o mundo mais. Essa palavra que eu falei, e não vos conformeis com este século, não conforma com o mundo, não. Senão você vai ficar. Entendeu? Eu tenho que ser sincera com você, que o Senhor mandou eu falar. Então, se você é apegado em novela, gente, às vezes a gente vai num lugar, a televisão está ligada lá nas novelas, a casa não funciona sem novela. Assim, eu não entendo, me perdoa, tá? Eu não quero agredir ninguém, mas Deus está mandando eu falar. Então, porque quando a pessoa é chegada em novela e série... Gente, eu vi uma série uma vez, a série maravilhosa de uma menina órfã. Foi a única série que eu consegui ver. Mas aí eu não quis ver mais, embora tenham séries boas, que eu já as pessoas falam para a gente que é boa, eu não vejo, sabe? Porque eu sou assim, eu quero ver até acabar. Porque eu quero ver o final da história. E novela é uma coisa que te pega, e depois você não vê o final, e aí? Tem gente aqui do tempo que tinha umas novelas que não tinha como ver reprise no YouTube, não. É ou não é, gente? Aí, se a pessoa vê novela, ela fica lá, vê a novela. Aí deixa de ir na igreja, vai para a novela. Então, isso aí Deus mandou falar, tá? Isso aí é um ataque para a sua mente, impede você de receber a plenitude do Espírito Santo. Entende? Pergunta para Deus, não precisa nem falar com ninguém. Pergunta para Deus. Fala assim, Deus, o senhor está deixando eu ver isso aqui? Aí, se Deus te falar que sim, sei não. Por que não? Aí você pergunta de novo, sei não. Olha, aí eu anotei aqui também, para destruir a família, o sistema quer fazer duas coisas. Primeiro, enfraquecer o homem. Usaram filmes, desenhos, propaganda, ridicularizando a figura masculina, até transformar o pai numa figura decorativa na própria casa. Eles enganaram as mulheres, o empoderamento irresponsável levou a mulher a desrespeitar o homem e o resultado é o fracasso do lar. Então, muitas vezes... Então, gente, olha, você pode sim dar opinião para o seu marido, porque a gente já descobriu que a mulher ela tem um discernimento maior, né, gente? Tem homem escutando? Não, né? Porque as mulheres, elas têm um discernimento. Você pode, sim, dar uma direção para o seu marido de discernimento. Agora, nunca desrespeitar. Porque se você desrespeita, as coisas dão todas errado, entende? Então, se você tem um marido, você vai chegar lá e você vai pedir perdão para ele se você o desrespeitou em algum momento. Porque
Deus mostrou para a gente que é o nascimento de sonhos, e o nascimento de sonhos tem que ver com esse nosso alinhamento, com essa figura, homem e mulher, família. Família constituída por Deus. E a família, ela é assim, o eixo, ela é, como que eu falo? É o equilíbrio da sociedade. E o sistema, que é esse negócio de novela, internet, rede social, quer destruir a família. Aí você pode falar comigo, não, Áurea, mas eu faço uso, eu vejo muita coisa boa. Deixa eu te falar. Até os WhatsApp de igreja, você tem que ver o que você vai olhar nesses WhatsApp de igreja, porque se você vê tudo que o irmão manda, a sua mente fica com acúmulo, e um bloqueio da mente é acúmulo de informações. Porque por mais que a informação ela seja boa, não é para você ver, entenderam? Entendeu? Porque a nossa mente, o nosso cérebro, ele funciona como se fosse um HD. Vamos pensar no disco, um HD. E aí você tem um limite diário, gente, de informação nessa sua cabeça. Aí, às vezes, você está com uma ansiedade, e a sua ansiedade não é ansiedade que vai ser diagnosticada, não, gente, normal, não. É porque você está indo contra o seu cérebro. O seu cérebro não aguenta tanta coisa, não. Vai dar um tilt com a querora. Sabe que negócio que dá na eletricidade? Então, vigia a sua cabeça. Me deram 2 grupos de mulheres para eu acompanhar, e eu falei, ô irmã, não dá não. Aí tem uma irmã que eu falei assim, não vai dar, sabe por quê? Ao final do dia, eu leria um livro grande, lendo as mensagens que as irmãzinhas mandam. Não dá, porque o cérebro da gente não é para processar esse tanto de coisa, mesmo que for boa, entenderam? Aí você tem que orar e perguntar ao Espírito Santo, que grupos que eu fico, Deus? É assim que você tem que fazer. Outro bloqueio, má notícia, que às vezes é má, mas algumas vezes nem sempre, porque o inimigo cria situações enganadoras. Maus tratos, quando eu falei isso, é o seguinte, gente, tem coisa que a sua mente ela vai pensando, lá na frente, ela vai pensando, a sua mente ela vai fazendo coisas que não tem nada a ver com a realidade. Não tem nada a ver com a realidade. Então, você tem que ficar atento. Maus tratos realizados por pessoas tóxicas. Quando eu falei para vocês que lá em Jó fala que a gente prova as palavras, assim, o ouvido prova as palavras, assim como o paladar prova a comida, prova o alimento. Então, toma cuidado com as pessoas que falam coisas com você. Bloqueia sua mente para as palavras tóxicas. De pessoas, às vezes, até crente mesmo, cristão, que às vezes quer te atrapalhar e fala coisas indevidas com você, ou alguém que você ama da sua casa. O excesso de atividades do lado de fora não é uma estratégia para tentar resolver o que está do lado de dentro. Tendência ao controle do que está fora. É o seguinte, o excesso de atividade também. Tem gente que, para fugir dos problemas, inventa coisa para fazer. Entendeu? Aí a pessoa faz isso, faz aquilo. Você está achando que a pessoa é ótima trabalhadora, mas é o quê? Está fugindo da realidade que está aqui dentro dela. Entende? A outra coisa, dificuldade em dizer não às pessoas, é um bloqueio. Você precisa aprender a dizer não. O raciocínio lógico. Nós estamos aqui num momento que o Espírito Santo está falando conosco, e o Espírito Santo está fluindo. O Espírito Santo está fluindo sobre nós, amém? Ele está aqui e nós podemos sentir a presença de Deus. Só que tem gente que fica raciocinando. Você tem que soltar diante da presença de Deus para aquilo que o Senhor quer te falar. E eu vou te dizer uma coisa. Algum pensamento que está na sua mente aí, Deus está te falando uma coisa, você está indo contra, mas é o ilógico divino. Você está entendendo? O ilógico divino. Porque Deus não é igual a gente, não. Deus, ele pensa diferente da gente, e as coisas de Deus são ilógicas. Às vezes, Deus está te direcionando a fazer uma coisa que para o seu eu você não faria, mas Deus está te mandando. Então, vai lá e faça. Que é
a situação que Deus quer falar com você. Essas coisas que eu falei para vocês que bloqueiam, traz confusão mental, depressão, ansiedade e muitos outros sintomas que você pode estar tendo, inclusive essas dores, alguma dor que você está tendo, tá? Deixa eu pular aqui, porque os homens já acabaram lá. Aleluia. Aleluia. Já tô... Aqui. Então tá, gente. A palavra-chave aqui. Vocês estão dispostas a obedecerem a Deus? Amém. Estão dispostas? Amém? Então eu vou dar um para casa, uma tarefa para vocês. Vocês vão pegar, anota aí, Filipenses 4, 8 e 9, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, vocês vão pegar as palavras desse versículo aí, ó, puro, responsável, justo, e ver o que significa e o que tem aplicação na sua vida. Porque você vai ter muita paz. Está ouvindo? Você terá muita paz se você fizer essa atividade que eu estou falando. Você vai, porque Deus já mostrou para um pastor, e ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor, lá nos Estados Unidos, que Deus o levou a pregar para 500 pastores sobre esse versículo, e isso daí cura. Esse versículo te cura. Aí você vai olhar, eu fiz isso, eu não trouxe pronto, mas eu tenho pronto, que eu fiz, o Senhor... já muita gente foi curada eu passando essa atividade, por isso que eu estou passando para você. Vai obedecer? Amém. Vou obedecer, irmãos. Agora aqui, ó, detox da mente, ó, o detox da mente, você vai limpar a sua mente, presta atenção. Evitar o excesso de pessoas tóxicas, o que não significa fazer acepção de pessoas, mas pedir Deus para escolher seus relacionamentos. Então você evita gente tóxica, senão você fica igual eles. Que a Bíblia fala, quem anda com colérico fica colérico. Entenderam? É a verdade. Eliminar o excesso de estímulo, ruído, distrações, entretenimentos, compras compulsivas, mulher que sai para comprar, compra demais, só é feliz se comprar coisa, ficar comprando. Compartilhar seu sofrimento com alguém confiável. Não é qualquer pessoa. Se você não tem ninguém, vai na pastora, entendeu? Vai em alguém confiável para você compartilhar. Porque o sofrimento compartilhado, gente, dói menos.